Estar bem informado tem um custo. E não estar custa muito mais. No prazo de um ano, Portugal decide o seu futuro em 3 eleições: legislativas, autárquicas e presidenciais. O palco das eleições é aqui. Assine e garanta acesso a todos os conteúdos em observador.pt. Agora com 49€ de desconto. Esta é a história do dia da Rádio Observador. Quem vai ganhar e perder nas eleições de 18 de maio? Portanto, mantenho o comportamento que é deixar fluir e não comentar nada. E depois, da noite das eleições, nos dias seguintes, há de haver um momento em que tem de ouvir os partidos todos, não é? Para já são uns, serão os mesmos, haverá mais partidos, com presença parlamentar, veremos. Marcelo Rebelo de Sousa, na tarde desta quinta-feira, atirou para a próxima semana qualquer decisão ou até comentário mais profundo. O Presidente da República não quer antecipar cenários, quer esperar pelos resultados, porque tudo é demasiado imprevisível. A campanha termina esta sexta-feira, sábado é dia de reflexão e domingo, dia de eleições. Quem poderá ganhar mais ou perder? É sobre isso que vou conversar com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia de sexta-feira, 16 de maio. Bem-vindo, Rui Pedro. Olá, Ricardo. Rui, estás a vir muitas vezes à história do dia, é normal. Estamos com grande intensidade de informação relativa à política. Tivemos uma campanha particularmente intensa, até com um candidato com problemas de saúde. Isto tem sido um ano pouco comum, ou não? Sim, e vamos ver se não é um ano que não se repete daqui. Exato. E que não estamos aqui novamente outra vez daqui a um ano. Porque as campanhas quase que se colaram uma à outra, passou um ano, são os mesmos protagonistas. Tivemos europeias pelo meio, não é? Europeias pelo meio, que ainda foi uma espécie de segunda volta e agora é uma segunda volta. E, portanto, tem sido muito estranho o ritmo de campanha, as circunstâncias, uma moção de censura aprovada, uma moção de confiança aprovada, um caso a envolver diretamente o Primeiro-Ministro, que também era uma coisa que não tínhamos, quer dizer, com António Costa foi um caso de justiça também, e por fim, também um caso de saúde em plena campanha. Portanto, há tudo neste caso e, portanto, está o rol completo. Vamos então olhar para os partidos e para quem pode ganhar e perder, no fundo, nestas eleições de 18 de maio. O PAN e o Bloco de Esquerda são os que correm maior risco. Sim, o PAN corre o risco de perder a representação no Parlamento, embora as sondagens nunca sejam muito simpáticas para os partidos mais pequenos. Inês Sousa Real costuma dizer que no Porto há um ano esteve próximo de ter o grupo parlamentar e de eleger o segundo, faz umas contas que lhe faltavam apenas alguma centena de votos, mas a tendência tem sido ao contrário, e eu creio que em algum momento da campanha ela se desfocou um bocadinho daquilo que era o principal nicho, que era a defesa animal, e perdeu-se às vezes um bocadinho noutros temas. Acho que o PAN é um partido que deve agregar esse voto, que é quem não sabe em quem votar, tem ali na causa animal, menos na ambientalista, mas principalmente na animal, um porto seguro. E ela desfocou-se um bocadinho. Talvez ainda consiga ser eleita em Lisboa, porque ainda vai tendo alguma base de apoio, mas obviamente que está em risco. E o Bloco? No caso do Bloco, para dizer que acho que no Porto e em Lisboa elegem de certeza, mas é difícil ter mais do que esses 5 representantes, e mesmo a eleição de Louçã em Braga, que o Bloco de Esquerda apostou forte, também me parece muito difícil, e portanto para o Bloco de Esquerda manter a representação que tem atualmente já seria muito bom. E podemos ter uma surpresa chamada JPP? Bom, o JPP, se repetisse os resultados que teve nas regionais, poderia ser eleito. Na Madeira, lá está, aquele, faz-me lembrar um bocadinho também um partido nicho, que aqui é um nicho geográfico, e se as pessoas da Madeira se sentirem melhor representadas, podem até
ter aqui um partido em que se possam rever. Faz lembrar, se calhar, os partidos independentistas em Espanha, que cada um consegue eleger representantes. Neste caso não é um partido independentista, mas é um partido regional, ou de índole regional, e acho que é possível. Não sei, nunca aconteceu, porque o PST depois vai sempre buscar esses votos, mas vamos ver o que é que vai acontecer. Ainda neste campeonato dos partidos mais pequenos, o LIVRE pode ser o grande vencedor da noite eleitoral? O LIVRE acaba por agregar um bocadinho, é quase um partido que é fresco. Quem está um bocadinho desiludido com o Partido Socialista ou que não gosta muito de Pedro Nuno Santos vê ali um partido em quem votar. O próprio Rui Tavares, vamos ouvir na última chamada do dia, e podemos ouvi-lo na última chamada do dia, a dizer que queria ser a iniciativa liberal da esquerda, portanto a assumir que gosta de ser um partido fresco, novo, que revoluciona um bocadinho a maneira como comunica, e portanto se ele conseguir o objetivo de ser o partido à esquerda do PS mais votado, acho que pode ficar cheio dele próprio e com razão, e cantar vitória. E as sondagens, mesmo o nosso radar das sondagens do Observador, diz precisamente que o LIVRE tem essa possibilidade de ser o partido mais votado à esquerda do PS. E só aqui para explicar que a última chamada está disponível em podcast no site do Observador e também nas habituais plataformas. Estes episódios especiais estão publicados na Vichy Soase, é só ir à procura, estão lá as últimas chamadas feitas pelos líderes partidários, pelo menos 5 dos 8 líderes partidários. Já voltamos à conversa com o Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador, e do lado dos grandes, quem pode ganhar e perder? Polícia! Polícia! Abram a porta, por favor! O Zé Faz 25 é um podcast de ficção para ouvir em 8 episódios. Uma coprodução Coyote Vadio e Observador. Mas fica a saber que isso é uma estratégia muito má e que não ajuda em nada. Muito menos nos vai ajudar a encontrar o seu amigo José. E a Luísa ter levado uma lambada que vai precisar de muita maquilhagem para esconder aquilo. E o seu irmão ter desaparecido. Certo. Parece muito preocupada com a situação. Pode acompanhar todas as semanas no site do Observador, nas plataformas de podcast e no YouTube. Estreia a 20 de maio. Onde é que tu andas, Zé? Este podcast de ficção tem o apoio da Citroën. Estamos de regresso à conversa com Rui Pedro Antunes, editor de política do Observador. Rui Pedro, temos de olhar agora para 4 partidos, se calhar vamos começar pela Iniciativa Liberal, que tem aqui uma oportunidade de ouro para se afirmar nestas eleições? Sim, a Iniciativa Liberal é o melhor que lhe podia acontecer, nem tem tanto a ver com o número de deputados que possa atingir, mas com o facto desses deputados, em conjunto com os deputados da AD, serem suficientes para uma maioria parlamentar, ou seja, para terem juntos 116 deputados. Eu acho isso muito difícil. Teria que se recuperar 20 e tal deputados nesse bloco e retirados ao Chega, e seria muito complicado para a Iniciativa Liberal, mas a tendência é de crescimento. Quem está um bocadinho desiludido com o Chega pode ir à Iniciativa Liberal, mas na verdade também há aqui o risco de ficar tudo na mesma, porque eu creio que a Iniciativa Liberal tem noção que se não houver essa maioria parlamentar não há estabilidade dessa solução, e portanto ir para o governo só para fazer a tal maioria maior, que ainda não é absoluta, que o Luís Montenegro quer, pode ser prejudicial para o partido, porque os partidos maiores acabam por de alguma forma absorver os mais pequenos. O CDS sofreu com isso, depois até foi beneficiado por isso, e agora acho que voltou novamente a sofrer com esse assunto, mas a Iniciativa Liberal sabe isso, e portanto só mesmo no caso de ter uma maioria em conjunto com a AD é que vamos ver outras responsabilidades deste partido. Não tenho dúvidas que quer muito ir para o governo, mas se tiver votos para isso. E o Chega, a pergunta aqui tem de ser feita, porque estamos a viver esses momentos. Em que medida as complicações de saúde de André Ventura podem ter ou não impacto na votação no Chega? Eu acho que o impacto entre o deve e o haver vai ser nulo. O que não significa que ele não tenha uma excelente votação. Acho que estava boa, estava com boas perspectivas. André Ventura, ao contrário do início da campanha, vamos vendo que conseguiu encontrar um rumo para a campanha, sempre centrado nele próprio. Este caso de saúde deu-lhe uma grande atenção mediática. Num primeiro momento até pode ter sido uma atenção positiva, porque humaniza André Ventura,
mostra que é um homem como os outros, embora muitas das ideias não sejam para uma boa parte do eleitorado aceitáveis e ter uma grande taxa de rejeição, mas também não estou ninguém a ver dizer assim, coitado do André Ventura, estou solidário com ele e por isso vou votar nele. E, portanto, acaba por se anular um bocadinho o impacto, além de que o segundo episódio de André Ventura me parece que o debilita a imagem dele fisicamente. Eu sei que não temos muito tempo, mas queria só dar este exemplo. Mitterrand tirou os óculos para não parecer velho. Donald Trump, quando foi atacado, saiu com um fight na mão para mostrar robustez física. Isso foi uma vantagem relativamente a Joe Biden. Portanto, a imagem de um político, isto é cruel por parte dos eleitores, mas gostam de ver um político que não cede, que não quebra. E coitado, André Ventura não tem culpa nenhuma disso. Mas, efetivamente, eu não acho que seja bom para a imagem dele este segundo episódio. E por isso é que também acho que ele não ensinou como alguns outros partidos parecem sugerir. Acho que efetivamente ele está a sofrer com este problema de saúde. Vamos olhar para Pedro Nuno Santos. Joga tudo nestas eleições ou ainda tem margem? Acho que ele tentou fazer um all-in, tentou fazer como o Luís Montenegro chamava um restyling. Vamos estar aqui com excesso de termos com os estrangeirismos, mas ele fez quase um extreme makeover. Na verdade, Pedro Nuno Santos tem aqui uma oportunidade, teve aqui uma oportunidade para mais uma vez tentar vencer as eleições, o que não significa ser primeiro-ministro. Eu acho é que o controle do aparelho que ele vai demonstrando, e foi uma coisa que ele trabalhou anos e anos, e ele é carismático. Para muitas pessoas esse é um carisma, o chamado carisma negativo, não é? O tal que depois cria taxas de rejeição. Mas para dentro do Partido Socialista, embora haja muita gente do PS antigo que não gosta muito, e moderado que não gosta muito da imagem de Pedro Nuno Santos, as estruturas e quem manda nas estruturas parece de facto gostar muito de Pedro Nuno Santos e por isso prevêem que lhe dê uma terceira oportunidade de ainda voltar a ir a votos. O que é que depende dessa terceira oportunidade? A dimensão da vitória, obviamente se for vitória, por outro lado a dimensão da derrota. Se ele perde por 7 ou 8 pontos, ou se o outro bloco tem uma maioria, é muito difícil ele aguentar ir a uma terceira. Então vamos atravessar a estrada para o outro lado, para a AD. Faço-te a mesma pergunta em relação a Luís Montenegro. Também joga muito nestas eleições. Sim, Luís Montenegro, na verdade, quase desde a última eleição que ele definiu para ele próprio uma coisa que é, se tiver menos um voto do que o Partido Socialista, vai à vida dele. Isso cria-lhe uma pressão muito grande, porque poderia haver outras soluções, não era preciso ser uma solução à Borgen. Há deputados à direita. Borgen é uma série sobre política dinamarquesa. Sobre política dinamarquesa, que as aritméticas parlamentares muito interessante. Muitas vezes permitem, por exemplo, que o terceiro classificado nessa série ficcional possa governar. Fica a recomendação. Acho que está disponível na Netflix. Numa lógica de equilíbrios entre bancadas parlamentares. Dito isto, Luís Montenegro, obviamente que tenta aqui ter uma maioria com a Iniciativa Liberal. O não é não do Chega, já percebeu que é sempre para manter. E, na verdade, joga também a validação da sua credibilidade como político e o seu legado, porque se ele perder, duvido que algum dia volte, e, portanto, naturalmente, também está muito em jogo para Luís Montenegro. Parece, neste momento, ter pelo menos assegurado o que tinha antes de se submeter a votos. Isso não é mau. Isso chega? Chega para já. Uma vitória é uma vitória. Claro. E isso vai-lhe dar algum lastro. Mas também se esbate em pouco tempo e, portanto, caso fique tudo na mesma, eu não sei, Ricardo, se não estou outra vez aqui em 2026 contigo a fazer algumas histórias do dia. Sobre o balanço de campanha. E amassar as pessoas com esta coisa da política. Nunca amassas as pessoas. Obrigado, Rui Pedro. Obrigado, Ricardo. Rui Pedro Antunes é editor de política do Observador. Ficam ainda 3 notas para esta sexta-feira e fim de semana. Desde logo, encerra a campanha eleitoral. Vamos ver os partidos na rua e em força, com arruadas. É o derradeiro esforço para convencer eleitores. À meia-noite, acaba tudo. Entramos em dia de reflexão. As eleições são no domingo e vamos ter uma emissão especial da Rádio Observador a partir das 6 da tarde e com vídeo e tudo nas redes sociais, como no YouTube, vai ser possível ver a emissão que estamos a fazer na rádio. Antes, no sábado, vamos, claro, acompanhar os jogos decisivos que vão determinar o campeão e a festa, que ainda não se sabe se será verde ou encarnada. E se por acaso este sábado quem perder quiser passar ao lado da festa do rival, tem uma solução:
a final da Eurovisão, que também vamos acompanhar no Observador. É caso para dizer que aqui somos todos Napa, o grupo madeirense que defende as cores nacionais em Basel, na Suíça. Esta foi a história do dia. A sonoplastia é do Bernardo Almeida, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Bom fim de semana.